Olha, se só de ouvir a sigla ABNT já bate aquele arrepio, esse nosso papo de hoje é para resolver isso de vez. A gente vai desvendar juntos as regras da formatação acadêmica aqui no Brasil, sabe? Transformar aquela confusão toda em algo bem mais claro. Então, vamos nessa. É, essa é uma sensação muito comum, né? O olhar para aquele trabalho de conclusão de curso, ou para uma tese, uma dissertação, e não ter a menor ideia de por onde começar. Margem, citação, sumário, parece um labirinto mesmo. E essa sobrecarga, essa angústia, acontece com muito mais gente do que se imagina. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser assim. Existe uma lógica por trás de tudo isso, sabe? Não é um monte de regra aleatória que alguém inventou só para complicar. Na verdade, é como se fosse a arquitetura, a estrutura que dá força e, principalmente, credibilidade para uma pesquisa. Ok, mas por que tanta regra, afinal de contas? A resposta é até que bem simples. É para criar uma espécie de linguagem universal na ciência. Com essas normas, a gente garante que um pesquisador lá do outro lado do mundo consiga pegar um trabalho feito aqui e entender tudo, de forma clara, direta, sem confusão. E essa citação, olha, ela resume tudo. O conhecimento não vive só de ideias soltas no ar. Ele precisa de uma estrutura, de um padrão que todo mundo conheça, para ser entendido e para que outras pessoas possam construir em cima dele. As normas são basicamente essa linguagem comum que faz o conhecimento circular de verdade. E olha só, essa história de precisar de um padrão não é de hoje não. Essa ilustração é genial para mostrar isso, né? A necessidade de ter uma regrinha clara para comunicar algo importante é super antiga. É a padronização que evita o "ah, mas eu não entendi assim" e garante que a mensagem chegue do jeito certo. Certo. Então, como é que a gente constrói essa estrutura? A ABNT, na verdade, organiza tudo de um jeito bem lógico, em 3 grandes partes. É só pensar como se fosse a planta de uma casa. Tem a fundação, depois vem a estrutura principal e, por fim, os acabamentos. É isso aí. Primeiro, os elementos pré-textuais. Eles são a porta de entrada, o que prepara o leitor. Depois, os elementos textuais, que são o coração do trabalho. É ali que a pesquisa realmente brilha. E, por último, os pós-textuais, que dão todo o suporte e validam o que foi dito. Vendo assim, fica bem mais simples, não é? Ótimo, agora vamos botar a mão na massa. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas 3 partes para ficar bem claro o que é que não pode faltar de jeito nenhum e o que é opcional. Bom, começando pelos elementos pré-textuais, ou seja, tudo aquilo que vem antes da introdução. Tem uma listinha aí de coisas que são obrigatórias, não tem como fugir. Capa, folha de rosto, os resumos, o sumário, tudo isso é essencial. Pensa no resumo, por exemplo. Ele é como se fosse o trailer do seu trabalho. É lendo ele que outros pesquisadores vão decidir se vale a pena ler o resto. Já a dedicatória, os agradecimentos, isso é um toque mais pessoal, é totalmente opcional. Depois vem o recheio do bolo, o coração do trabalho, os elementos textuais. É aqui que a pesquisa realmente ganha vida. A introdução é onde a gente apresenta o problema, o que vai ser investigado. O desenvolvimento é o corpo mesmo, onde a gente mostra os argumentos, os dados, as análises. E a conclusão, claro, é para amarrar todas as pontas e mostrar a que veio o estudo. E para finalizar a estrutura, temos os elementos pós-textuais. Olha, o ponto principal aqui, o que não pode faltar de jeito nenhum, são as referências. Isso é absolutamente obrigatório. E não é só uma lista de livros, não. É um mapa que mostra todo o caminho intelectual que foi percorrido, dá credibilidade e permite que outras pessoas continuem a pesquisa a partir dali. O resto, como o glossário, apêndice, anexo, são extras, ajudas que podem ser incluídas se fizer sentido. Tá, mas quem é que inventa essas regras todas? Bom, aqui no Brasil, a entidade que manda em tudo isso é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o mais curioso é que ela não cria padrão só para trabalho académico, não. Ela padroniza tudo, desde o tamanho de um parafuso até a receita de um TCC. E aqueles códigos que parecem uma língua estranha, tipo NBR 6023, NBR 6028. Vamos traduzir isso. A NBR 123, por exemplo, é a que diz exatamente como fazer a lista de referências. Já a 6028 dá as regras para o resumo, a 6027 para o sumário. Cada um desses números é basicamente o manual de instruções de uma parte específica do trabalho. Então, no final das contas, quando a gente segue essa estrutura, aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças, um caos de regras, se transforma numa apresentação super clara e profissional. É como dar para o conteúdo do trabalho a embalagem bonita e organizada que ele merece.
E aqui está o ponto principal, a grande virada de chave. A fermentação não é para limitar a criatividade, muito pelo contrário. Ela funciona como uma ferramenta, um megafone que garante que as grandes ideias sejam ouvidas, compreendidas e, claro, levadas a sério no mundo académico. Agora, com essa planta da casa nas mãos, a estrutura deixa de ser um monstro no armário e vira a fundação para construir um trabalho de impacto. A questão que fica agora é, sabendo de tudo isso, o que de incrível pode ser construído?